Muito boa noite, bem-vindos à Hora da Informação. No Jornal Principal, vamos a partir deste momento olhar para o essencial das notícias. Nesta segunda-feira, começamos por olhar para o Presidente da República, Filipe Nyusi, que está a ser galardoado neste momento com o Prémio Nacional de Gestão do Risco de Desastres, Ambiente e Mudanças. O prémio é atribuído como reconhecimento dos esforços na luta contra impactos nefastos dos desastres naturais no continente africano em geral e em Moçambique em particular. Para representar os mambas que fizeram boa prestação. A qualquer momento estarei com eles. Minhas senhoras e meus senhores, há uma imagem que me fez recordar uma coisa muito difícil. Em Buzi, estava eu acompanhado com um dos meus ministros e o helicóptero não conseguia aterrar, porque estava muito vento, muito movimento. E nós levávamos água e bolachas, porque nunca tinha havido um voo naqueles dias. E, aliás, estou a ver o primeiro voo, o IDAI, 2019, foi o nosso, quando saímos de Manzini, ainda a chover. Mesmo assim, pedimos o piloto para que fizesse o possível para a aterragem. E aconteceu. Aqueles que nos acompanham, nossos colegas que nos apoiam na segurança, tentaram pegar, mas eu preferi que não me pegassem, porque eu preferi correr também, porque por baixo do helicóptero. Mas o problema não é este. Isto podia acontecer com qualquer pessoa. O problema foi quando tiramos água para beber em garrafas, que grande parte da nossa população não usa esta água de garrafas, água mineral, usa dos furos ou das torneiras onde consegue. E a população correu para levar a água e fugia. O que me chocou foi alguém ter classificado este ato de roubo de produtos destinados à população necessitada. E divulgaram para todo mundo. Aquela gente tinha mais de 5 dias sem ver água, senão aquela água no chão. Então, quem conseguisse a primeira garrafa, satisfazia-se. Mas por falta de acompanhamento, chamou-se a esse cidadão que queria matar a sede de ladrão. São coisas que nos marcam. Nos marcam, incluindo a garrafa que eu tinha, aquela criança que apareceu agarrada no meu peito, estava dentro do escritório ou secretaria do distrito de Buzi, a chorar e deitada, sem saber o que comer. E as bolachas que levávamos não serviriam para uma criança naquela dimensão. Mas demos água. Permitam-me então, em primeiro lugar, que saúde a todos por nos honrarem com esta vossa presença neste ato que toca ao nosso coração. Muitos estamos a ver pela primeira vez, a última vez que nos vimos foi no ano passado. Saúdo e felicito a revista Banca e Seguros, este órgão de comunicação que decidiu se especializar nos setores da banca, seguros e mercado de capitais, dirigido e gerido por uma equipa de jovens moçambicanos. Comentei ali fora, quando veio a equipa de jovens, esta iniciativa pretende contribuir e, desta maneira, promover a inclusão
e literacia financeira, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento econômico e social do país. De uma forma destacada, a saúde, e agradeço ao professor Dr. Pedrito Cambrão. Eu estava a perguntar por que fala muito de latim, mas disseram-me é teólogo também, para além de ser sociólogo. O nosso padrinho desta gala, não é? De atribuição de prêmio pelas palavras que descrevem todo o processo e que muito nos comoveram. Minhas senhoras e meus senhores, quando em fevereiro do ano passado, em Addis Abeba, Etiópia, fomos nomeados pela União Africana como campeões de gestão de riscos de desastres em África, mergulhamos imediatamente na reflexão sobre a decisão da nossa organização continental, procurando compreender o seu alcance. Aceitamos aquela grande honra com muita humildade e responsabilidade, procurando sempre perceber a natureza do título e da nossa escolha, com a intenção de dar sempre o melhor. Disseram-nos que aquela decisão se fundamentava ao reconhecimento do continente ao nosso trabalho na luta contra os impactos dos desastres naturais. Pesou, em particular, o fato de Moçambique, como país, ter conseguido desenvolver uma capacidade institucional para se lidar com fenômenos naturais extremos, evitando desta forma a perda de muitas vidas e bens. Ficou claro que o mundo estava atento e a acompanhar o que os moçambicanos estavam a fazer. Foi com a atribuição deste título africano que ficamos mais confiantes daquilo que estávamos a fazer em relação à nossa prontidão e gestão de danos e perdas causados pelos desastres. A atribuição hoje do Prêmio Nacional de Gestão de Risco de Desastres, Ambiente e Mudanças Climáticas, o qual aceitamos com muito apreço e profunda humildade, enche-nos de orgulho por ser mais um reconhecimento sobre o que temos estado a fazer em prol da humanidade. O nosso apreço ganha valência por ser atribuído por uma entidade jovem e nacional, pois ninguém conhece melhor Moçambique do que os próprios moçambicanos, ninguém conhece melhor o desempenho das nossas instituições do que os moçambicanos. Caros presentes, as mudanças climáticas são uma realidade indesmentível, cujos efeitos são todos os dias visíveis no nosso país e no mundo. Na realidade que o mundo hoje vive, é difícil separar os desastres do ambiente e das mudanças climáticas por existir uma relação de causa e efeito muito forte. Intempéries e fenômenos desta natureza no mundo e em Moçambique estão atualmente a ser cada vez mais frequentes e intensos, com impactos mais devastadores por causa das mudanças climáticas. Isso deixa-nos todos atentos e conscientes da necessidade de sermos mais criativos e inovadores nos instrumentos e métodos de prevenção, proteção e recuperação. Com a degradação do ambiente natural, em particular na biodiversidade, os eventos climáticos tornaram-se mais severos e, quando as intempéries são mais frequentes e extremas, aumenta a vulnerabilidade das populações e a degradação do ambiente. Depois dos megaciclones Idai e Kenneth, que vivemos em 2019, em resposta aos danos e perdas causados, vislumbraram-se essencialmente duas fontes para o financiamento de recuperações das destruições. O orçamento do Estado, que, como sabemos, é exíguo, e dois, as contribuições dos doadores, que nem sempre aparecem de forma atempada ou em quantidades necessárias.
Por isso, quando em novembro de 2022, a revista Banca e Seguros organizou uma conferência internacional sobre seguro soberano contra desastres, ficamos encorajados ao saber que o setor privado nacional já estava a movimentar-se no sentido de abraçar o seguro contra desastres naturais no conjunto dos seus negócios. Ao reunir entidades relevantes na busca de soluções financeiras, concretamente para mitigar os efeitos da exposição dos países dos impactos socioeconômicos das mudanças climáticas e refletir sobre os desafios e oportunidades que o estabelecimento deste tipo de seguro no país, a Banca e Seguros evoluiu a narrativa nacional na história de seguros, participando com soluções para a redução de vulnerabilidade dos moçambicanos e dos seus bens. Ainda, muitas apólices de seguro não contemplam a cobertura contra desastres naturais. O seguro de risco contra desastre é uma raridade no país. Para o caso dos automóveis, por exemplo, o normal é ouvirmos falar de seguros contra roubo, furto ou terceiros, mas dificilmente encontramos seguro para situações como ventos fortes, chuvas intensas que podem danificar a nossa viatura ou a nossa residência. O acesso a produtos e serviços de seguros adequados e acessíveis deve fazer parte da resposta da estratégia global de financiamento do risco de desastres. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, estamos habituados a responder aos desastres naturais depois do evento acontecer. Além dos avisos prévios e preparação prévia, que muito melhorou nos últimos anos, e felicito por isso, o seguro contra desastres, se for bem gerido, também pode constituir um bom mecanismo de resposta antecipada para a redução do risco, gestão e recuperação previsível e sustentável dos danos causados pelos desastres naturais. São muitos acontecimentos causados pela natureza que podem levar o assegurado a acionar a cobertura de seguros contra desastres, desde eventos da camada de alto risco, de risco moderado, até aos de baixo risco. Em setembro do ano passado, a Universidade Eduardo Mondlane conferiu-nos o grau de doutor honoris causa em conservação da biodiversidade e mudanças climáticas. Com este gesto, a UEM reconhecia aquilo que tentamos fazer em prol do uso sustentável de recursos naturais e ambientais. Para nós, constituiu um encorajamento dos nossos esforços na promoção da prosperidade dos moçambicanos e a sua resiliência às mudanças climáticas, permitindo a adaptação da vida socioeconômica do país sem prejudicar o ambiente. Enquanto o título honorífico atribuído pela UEM representa um reconhecimento da academia, o prêmio que hoje temos a honra de humildade de receber é uma indicação de que estamos a fazer também, do que estamos também a fazer, tocou no coração do setor privado, da banca e da classe jornalística, em particular, outros setores-chave da nossa economia e da sociedade. Sei muito bem que os nossos sucessos nas áreas de gestão de riscos, desastres, proteção do ambiente e adaptação às mudanças climáticas não são obra de um único cidadão chamado Filipe Nunes. Estes ganhos, desde os tempos idos, anos, até hoje, são de todos os moçambicanos. E NGD não se podia construir em 5 anos, nem 7. Foi-se construindo ao tempo e nós temos o cuidado e a humildade de reconhecer. Por isso, mais uma vez, aceitamos receber este prémio em nome do povo moçambicano
que ao longo dos anos abraçou com a devida seriedade a agenda comum de aumentar a nossa resiliência aos eventos climáticos extremos, de proteção do ambiente e a biodiversidade, como também de gerir o risco de desastres. Ninguém se deve autoexcluir deste reconhecimento. Todos fazemos parte de um povo resiliente aos eventos extremos, entre ciclones, chuvas intensas, cheias, inundações, secas, pragas, incêndios, queimadas descontroladas, epidemias e pandemias, erosão, aluimentos de terras, derrames de hidrocarburetos, terremotos, maremotos, vendavais e muitos outros, incluindo desastres de origem humana. Compatriotas, no nosso exercício de procura de soluções, nos últimos anos o Governo está a trabalhar no sentido de aumentar a nossa capacidade e prontidão, de prevenir e gerir os desastres naturais, de recuperar os danos e perdas, de reforçar a nossa resiliência. Acreditamos que esta pode ser uma das razões que moveu o júri a avaliar favoravelmente a nossa ação. Entre as medidas importantes que tomamos, podemos destacar as seguintes: as estratégias nacionais de adaptação e mitigação de mudanças climáticas 2013 a 2025 e a de segurança social básica 2016 e 2024. A aprovação do Plano Estratégico ao Longo Prazo, o Plano Diretor de Redução de Riscos de Desastre 2017 a 2030, que está alinhado ao nível internacional com o quadro de Sendai para a redução do risco de desastres 2015-2030. Esta é a estratégia que definiu a necessidade de estabelecer os mecanismos de proteção financeira contra calamidades. E 3, instrumentos de transferência de riscos para o setor privado e seguros soberanos. 4, o decreto presidencial a que foi feita referência 41/2020, de 28 de dezembro, que cria a entidade coordenadora de gestão e redução do risco de desastres, portanto, o INGD, com vista a elevar as responsabilidades do anterior Instituto Nacional de Gestão de Calamidades para permitir que haja maior agilidade e eficiência na atuação e na tomada de decisão. 5. A aprovação do Fundo de Gestão das Calamidades em julho de 2017 para reforçar o processo de proteção financeira contra calamidades. 6. A aprovação pela Assembleia da República a Lei nº 10/2020 de Gestão e Redução de Risco de Desastres, que responsabiliza o Governo para aprovar instrumentos para seguros paramétricos contra os desastres. 7. A aprovação através da Resolução número 35/2022 do Conselho de Ministros do Plano de Proteção Financeira contra Desastres, que estabelece mecanismos de financiamento para as intervenções pós-desastre através da contratação de seguros soberanos contra desastres. É no contexto destas reformas institucionais, estratégicas e legais que estamos a convidar ou a envidar esforços como Governo para viabilizar o seguro contra os desastres. Neste momento, no país, no âmbito do Programa de Gestão do Risco de Desastres e Resiliência, ciclones tropicais e precipitação, o Governo, em parceria com o Banco Mundial, já contratou uma seguradora para prover o seguro soberano contra desastres naturais, ciclones e precipitação. Este seguro, tecnicamente denominado Seguro Paramétrico de Índice Climático Soberano, tem como objetivos possibilitar uma intervenção rápida contra os impactos negativos dos desastres, fortalecer a capacidade financeira de gestão de calamidades e ampliar a resiliência financeira contra ameaças naturais múltiplas, garantir o uso eficaz e eficiente dos fundos de resposta a desastres, bem como promover os incentivos corretivos para a prevenção
e as condições adequadas para uma reconstrução resiliente. Naturalmente, o processo que iniciamos irá incluir a refinação da nossa legislação sobre os seguros e outros elementos relacionados, para promover e facilitar um melhor ambiente de negócios de seguros contra desastres. Para as asseguradoras, este é o início de mais oportunidades para uma maior diversificação do risco e aumento do volume de negócio, o que resultará no reforço da nossa cultura de proteção financeira e dos seguros. Um bom mercado privado de seguros contra desastres irá claramente alargar a nossa capacidade de resposta a calamidades naturais. O Governo tem a responsabilidade, como disse, de facilitar o crescimento deste mercado no âmbito do reforço da capacidade de responder cabalmente às exigências de reparação de danos e perdas ou reconstrução, como também o reforço da resiliência das comunidades e das empresas perante os impactos das intempéries. Termino manifestando a minha gratidão aos promotores dessa iniciativa Banca e Seguros, aqui representado pelo Dr. José Belmiro, pela nossa nomeação como recipientes do primeiro prémio de gestão do risco de desastres, ambiente e mudanças climáticas. O que pretendemos é dignificá-lo com mais trabalho. Não tenho medo de dizer trabalho, apesar de quem tem medo de trabalhar. Esse aqui é o nosso foco, para não defraudar desta honra. Uma última palavra para o setor empresarial, em particular o bancário e o de seguros. O que está em Forja é uma grande oportunidade de fazer negócio. Fazer negócios com humanismo, com transparência e com Moçambique no coração. Por isso, o seguro contra desastres é uma forte expressão da vontade do Governo de acelerar a redução dos danos e perdas causados pelos eventos climáticos e da necessidade de reforçar a nossa resiliência, a adaptação perante as mudanças climáticas. Parabéns, revista Banca e Seguros, e sobre esta matéria nós ciclicamente ou regularmente voltaremos a falar, se calhar amanhã teremos chamado a atenção na abertura do ano letivo, ou depois da manhã, quando estivermos a abrir o ano judicial, ou ainda mais depois desse dia, quando estivermos dentro dessa semana, a saudar os nossos diplomatas em Moçambique. Vamos proteger a natureza, não temos outra alternativa. As árvores protegem a nós e nós temos que proteger a eles. E muito obrigado pela atenção. Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, a ser galardoado esta noite na capital do país, mais um prémio, portanto, e desta feita tem a ver com a questão da gestão dos desastres naturais no país, no continente africano, como muito bem foi feito menção. Olhando para a informação do Jornal Principal e a tabela salarial única e os desligados na província da Zambésia, que continuam a reclamar que são esquecidos. Durante anos, estiveram a partilhar conhecimento na sala de aulas, mas hoje estão reunidos no Jardim dos Namorados para tratar de um assunto nada romântico. Os nossos gestores das escolas receberam uma orientação vindo da Direção Distrital de Educação, na pessoa do senhor chefe de recursos humanos, a dizer que deviam cancelar o nosso enquadramento e voltarmos ao salário antigo, na mesma folha onde os outros também iriam receber com salário atualizado. Fomos apanhados com uma informação muito triste que até se não morremos, enfim. Não morreram, mas estão com o coração magoado e tudo o que querem é a explicação desta fuga, este ponto de fuga. Este coração é nova tabela salarial. Se fôssemos a fazer um livro, o livro teria 1.600 páginas e não haveria tempo para nós lermos agora para a imprensa. O livro não foi apresentado à imprensa, mas chegou a várias entidades do governo que, segundo estes professores desligados,
nada fazem para inverter o cenário. Já escrevemos para o provedor da Justiça, escrevemos para a Assembleia da República, escrevemos para o nosso sindicato, que é a ONP, remetemos, temos o protocolo, remetemos no dia 1 de dezembro, até então não temos resposta. Escrevemos para a Secretária do Estado, remetemos no dia 1 do ano passado, até ontem não tivemos resposta. Neste rol de governantes, há um que escapou. A única figura aqui na província que nós podemos desculpar, não falamos com ele, é Sua Excelência Governador. O dia que nós vamos marcar a audiência, eu com meu colega, não lhe apanhamos, disseram que estava de férias. E falamos com o chefe do Departamento da Função Pública, no governo provincial, que também tentou nos embrulhar essas leis 5, e nós já tínhamos essas leis 5. Os professores reiteram que não vão desistir até terem respostas das suas inquietações. Os desligados na Zambésia a reclamarem, portanto, a sua inclusão na tabela salarial única. E hoje temos também o espaço de comentários e é para lá que vamos. E no espaço de comentários hoje recebemos o Dr. Novunga, a quem saúde. Agradeço uma vez mais a disponibilidade de estar aqui connosco. Obrigado, boa noite. Para olharmos, portanto, para os temas que estão elencados por hoje e vamos começar por olhar para esta tabela salarial única e começando pela Zambésia e estes desligados que reclamam que mais uma vez foram esquecidos e que se a Tsu fosse um livro, teria por aí 1.600 páginas pelo menos. Pois, telespectadores, boa noite. E com muita razão, não são somente os desligados do professorado, mas são todos os reformados. Mas a questão central hoje, trago aqui no que toca à Tsu, é a volta da ilegalidade do decreto que resultou da reunião que o governo teve há 2 semanas para aprovar os novos qualificativos. Este decreto é ilegal. E é ilegal numa questão central, no que toca à irredutibilidade do salário na função pública. Ou seja, os qualificativos que resultam do novo decreto são ilegais. E, no concreto, violam o artigo 21 da lei aprovada pela Assembleia da República, que estabelece com clareza a questão da irredutibilidade dos salários. Se não vejamos, a lei estabelece com clareza que nenhum funcionário deve, resultante da Tsu, baixar o seu salário. Mas a realidade é que com os novos qualificativos, os salários reduziram bastante, com particular destaque para a base, que são os técnicos. E esta é uma questão que já tinha sido aflorada, quer pelo primeiro-ministro, que dizia que nenhum funcionário vai reduzir o seu salário. Mas, como disse, a realidade é que, primeiro, o decreto devia entrar em funcionamento em fevereiro e não em janeiro, mas a realidade concreta é que já há muitos funcionários que estão a ser notificados para devolver salários que não têm. Não têm porque, apesar de ter entrado um pouco o salário em dezembro, sem 13º, este logo desapareceu. Portanto, este é o segundo aspecto da ilegalidade deste novo decreto, que surgiu particularmente a questão da irredutibilidade do salário, mas também a questão do fosso entre os chefes e a base. Neste momento, com este novo decreto, se tem no seio da função pública um instrumento que é, na verdade, de diferenciação social, de promoção de desigualdade e de insatisfação, porque, como se nota, os chefes ficaram com os salários quadruplicados, mas a base, essa
não somente os salários não tinham subido, como também agora, em resultado do novo decreto, estes vão ser significativamente reduzidos. E o governo continua a insistir num erro fundamental, num erro crasso. É que o Sindicato Nacional da Função Pública, que sempre andou muito calada, mas desta vez aparece com uma orientação técnica muito clara, que permite resolver parte importante dos problemas da TSU. O que o sindicato diz é que o governo devia concentrar-se em dois aspectos importantes. O primeiro é o sistema de carreiras profissionais e se concentrar também nos qualificativos. Tinha que aprovar estes instrumentos primeiro, que são a base, a bússola para a implementação clara da TSU, e o governo continua a ignorar esta orientação do Sindicato da Função Pública e, por isso, continua a entrar no mato, mas um mato em que beneficia os chefes, aumenta o fosso entre os chefes e a base e prejudica, com clara violação à lei, os funcionários e técnicos do aparelho do Estado. Pois, depois de ter lançado, portanto, este seu primeiro comentário, quero ouvir o seu comentário também em relação ao novo segundo tema, tem a ver com as isenções aduaneiras. Um assunto que foi, portanto, bastante aflorado durante a última semana, sobretudo porque o empresário Salim Abdullah beneficiou, digamos assim, de isenção na aquisição de uma viatura. Gostava de ouvir o seu comentário a partir daí e esmiuçando, portanto, com profundidade para esta questão das isenções aduaneiras no nosso país. Há um facto recente. O facto recente é que o empresário Salim Abdullah importou viatura de muito luxo, pode importar, não há problema nenhum em relação a isso, mas os documentos que circulam mostram que uma viatura de milhões de randes, afinal de contas, não pagou imposto. Não pagou imposto devido ao Estado moçambicano. E não pagou imposto e utiliza documentação que não dá cobertura legal a essa operação. Salim Abdullah foi deputado da Assembleia da República na primeira legislatura. Na primeira legislatura. Portanto, isso já caducou. Não tendo caducado, a lei sobre o estatuto do deputado fixa um valor claro, e o máximo desse valor é de 300 mil meticais de isenção. Mas a isenção de que beneficiou este deputado, antigo deputado, é de aproximadamente 6 milhões de meticais. 6 milhões de meticais. Houve. Salim Abdullah já fez uma matéria de capa no jornal Savana há uns 8 anos atrás, onde dizia que ele era sócio do empresário Armando Emílio Guebuza. Era sócio do empresário Armando Emílio Guebuza. Nessa altura, Armando Emílio Guebuza era presidente da República. E o que nós sempre dissemos é que se está a utilizar as isenções fiscais para beneficiar os ricos, em detrimento dos pobres. Se está a utilizar as isenções fiscais para o consumo elitista, em detrimento do Estado coletar receita para reduzir a pobreza. E aqui fica uma ideia de que há um expediente de corrupção aqui. A papelada, desde o momento em que Salim Abdullah meteu a documentação até a saída, a atribuição da isenção, de mais ou menos um mês. As pessoas que vão estudar para fora do país, depois regressam, têm que comprar uma viatura. Quando fazem um pedido para ter isenção, chegam a ficar aproximadamente 24 meses à espera. São professores que foram estudar, que foram se formar para vir ajudar o país a desenvolver-se. Ficam a esperar 2 anos para ter a isenção. Este empresário, que já exibiu na capa de um jornal, que era sócio do então Presidente da República, portanto, tem esses benefícios todos e a prejudicar a capacidade do Estado coletar receita. Mas uma outra questão aqui que preocupa é que a Presidente da Autoridade Tributária
diz sempre que ultrapassou as metas. Como ultrapassam-se as metas com esse tipo de situações onde os ricos não pagam imposto? Onde os ricos não pagam imposto, mas a autoridade tributária diz que sempre ultrapassou as metas. Portanto, há aqui uma indicação de que a autoridade tributária, e como nós já dissemos e colocamos esta questão, de quando a presidente da autoridade tributária foi eleita membro do Comitê Central, dissemos que não podia, Comissão Política, dissemos que não podia, porque essa é a função política. E esses expedientes aqui são de utilização do poder político entre uma elite muito pequena para se reproduzir e se manter entre ela. Justamente porque essas posições precisam deste tipo de amizades que se estão a estabelecer. Então, isto é corrupção e é crime, corrupção é crime. Isto tem que ser seriamente investigado. Quem autorizou, porque é crime, e o Salim Abdullah podia, neste momento, amanhã mesmo, se prontificar, porque tem estado a dar aulas de ética, aulas de motivação, etc., aulas de integridade. Poderia amanhã mesmo devolver, dizer, olha, vai pagar o imposto e depositar o valor, porque tem as condições, porque aqui há violação da lei, há ilegalidade, há corrupção, isto é crime e os órgãos de justiça têm que atuar. Professor, para o terceiro tema de comentários, e o terceiro tema de comentários tem a ver com um ano de portagens ilegais. Sugere também comentários. Pois, como sabem, amanhã, dia 31 de janeiro, se completa um ano desde que o Tribunal Administrativo tomou aquela decisão ilegal. Uma decisão ilegal. Portanto, um Tribunal Administrativo, que é um órgão de justiça, um órgão que é o guardião da legalidade do Estado, foi o primeiro a tomar uma decisão marcadamente ilegal para proteger interesses da classe política, interesses corruptos da classe política, porque as portagens são isso. Estas portagens em particular, de que estamos a falar no entorno da circular, são um expediente de corrupção política dos chefes. A Revimo, recentemente, em setembro do ano passado, a Revimo esteve na FACIM a declarar lucros, mas se disse que a Revimo era uma entidade de utilidade pública, cuja receita é para melhorias na circular. Não há melhorias absolutamente nenhumas, não há indicação de que a Revimo esteja a canalizar a receita para o pagamento da dívida. Essa dívida está a ser paga pelos moçambicanos, como sempre dissemos, mas destacadamente as portagens dentro do cinturão do município da cidade de Maputo tem 4 portagens. Neste fim de semana, fui à Suazilândia para participar no funeral do nosso colega que foi barbaramente assassinado pelos corruptos lá do outro lado. Uma coisa simples. A Suazilândia, pequeno que é, tem estradas de longe melhores que as moçambicanas. Estradas melhores que as moçambicanas. Tu sais de Boane para Namacha, não há alcatrão. De Boane para Namacha, não há alcatrão. Não há estrada ali. Ficas 2 horas de Boane para chegar a Namacha. Depois, quando atravessas, é um tapete. Mas ali, na fronteira, tu pagas um valor. O estrangeiro, quando entra na Suazilândia, paga um valor para circular nas estradas. Eles dizem, nós não temos portagens. Tu fazes de Namacha a Manzini, são aproximadamente 200 quilômetros, não há nenhuma portagem. Estradas de altíssima qualidade. O estrangeiro paga na fronteira, porque o nacional já paga o imposto e a estrada é nacional. Veja o sentido de justiça e de sentido de Estado e de desenvolvimento, porque lá a economia, capturada pelo rei, mas não está ao serviço abutresco com que está aqui. Portanto, as portagens que vamos celebrar um ano amanhã de uma decisão ilegal do Tribunal Administrativo que visa proteger
elite corrupta, sim, porque as portagens são um instrumento da corrupção, com o apoio legal do Tribunal Administrativo e numa situação onde, como podes ver, não há qualquer tipo de serviço. Não há qualquer tipo de serviço senão apartheid social. Veja a portagem daqui da Catembe. As pessoas daqui da Catembe, antes de ter aquela ponte, tinham ali uma vida socioeconômica que punha a cidade de Maputo a vibrar. Hoje em dia, as pessoas da Catembe não conseguem vir para cá, mesmo os professores conseguem comprar um Dubaizinho, não conseguem atravessar para aqui. Isto é apartheid social, é um apartheid social que está ao serviço das elites corruptas que estão no poder. Avancemos para o nosso quarto e último tema de comentários. Este tem a ver, portanto, com o circuito do tráfico de drogas em Moçambique. Pois, se tem estado a falar nos últimos tempos esta questão do tráfico de drogas. Questão do tráfico de drogas. O ponto que eu queria esclarecer agora tem que ver com o que significa o tráfico de drogas para a economia e para a sociedade moçambicana. Já está mais do que claro que a Frelimo está a facilitar. As elites do topo do partido Frelimo facilitam e se beneficiam de deixar Moçambique ser o corredor de tráfico para a África do Sul e para outras partes. Relatórios mostram que aproximadamente 100 milhões de dólares é quanto fica aqui em Moçambique com as elites que são chefes da Frelimo, que facilitam o tráfico de drogas aqui no nosso país. A questão central é, isto está a destruir o Estado. Está a destruir o Estado de várias maneiras e vai começar a destruir, a corroer a nossa sociedade. Veja só, se fala muito da questão da inflação, ouvi o governador do Banco de Moçambique a falar que o dinheiro injetado à sociedade por causa da TSU, não houve injeção de dinheiro por causa da TSU. Dinheiro que circula aqui é um dinheiro que circula através de circuitos ilegais, circuitos do tráfico. Vejam os prédios que nascem na cidade de Maputo todos os dias. Os prédios que nascem todos os dias são prédios financiados com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Quando se tem uma economia que está ao serviço da lavagem de dinheiro, não há possibilidade mínima do desenvolvimento. Não há possibilidade mínima do desenvolvimento. Isso significa que o pouco salário que o funcionário oferece, este é imediatamente diluído pelo dinheiro que circula de forma ilegal na sociedade. Temos 2 minutos para terminar os comentários. Sim, mas o que estou a dizer é, moçambicanos temos que acordar para esta questão. Moçambique está a tornar num corredor conhecido mundialmente para o tráfico de drogas, mas sobretudo está a tornar numa grande lavandaria, num contexto onde observe uma coisa muito importante. Os 3 principais bancos de Moçambique são citados lá fora como os maiores bancos. Mas não há atividade econômica aqui, empresarial, que leva dinheiro aos bancos. Esse dinheiro qual é? Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão é que esses bancos todos são bancos estrangeiros. São bancos estrangeiros. Significa que estão a sugar um pouco, a utilizar Moçambique como lavandaria para sugar e mandam dinheiro para fora, com o empobrecimento diário do nosso Estado, da nossa sociedade e do nosso povo. E a terminar mesmo, o Presidente da República acabou de dizer que amanhã vai fazer o discurso por ocasião do início do ano letivo. Meus amigos, a esta altura, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, já deviam ter computador para iniciar as aulas. Não tem computador porque o ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia
está a dar voltas com dinheiro público. São 102 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial há mais de 2 anos para um programa, um aluno, um computador. Na sexta-feira é o dia dos heróis nacionais. Vamos celebrar Mondlane, vamos celebrar outros heróis. Que celebração é essa num contexto onde ministros do presidente Nyusi estão a negar a possibilidade do conhecimento e estão a negar a soberania ao nosso povo? Muitíssimo obrigado, telespectadores. Até a próxima segunda-feira. Obrigado, professor Novunga, e nós contamos consigo próxima segunda-feira para mais comentários aqui no Jornal Principal. Nós voltamos dentro de poucos instantes com mais informação. Agora vamos para um curto intervalo e a previsão de tempo antes.
informação, na segunda parte do Jornal Principal, continuamos a olhar para as notas do país. O governo ainda não se posicionou quanto aos ataques sofridos por moçambicanos na vizinha África do Sul. O executivo diz que tomou conhecimento dos incidentes e ainda prossegue com as investigações. Há 5 dias, desconhecidos incendiaram no território sul-africano um autocarro com passageiros já a bordo. A viatura fazia a rota Durban-Maputo e não houve registro de danos humanos, apenas materiais. No fim de semana último, o episódio repetiu-se. Bandidos vandalizaram viaturas de moçambicanos, assaltaram ocupantes e vídeos amadores circulam para a indignação de todos. Afinal, o governo moçambicano sabe o que está a acontecer e já se vão mais de 5 dias. O discurso apresentado é o seguinte. Nós estamos a trabalhar com a África do Sul e não podia não acontecer porque é nossa responsabilidade tomar conta dos moçambicanos e evitar que os moçambicanos sejam, portanto, assaltados, as suas viaturas ou seus bens danificados ou então efetivamente furtados. Estamos a trabalhar com o governo da África do Sul, a embaixada iniciou o trabalho, nós também estamos a trabalhar, de facto estamos preocupados. Para já, ataques xenófobos estão descartados. O governo só tem certeza que não se trata de xenofobia, mas para outros detalhes prefere esperar pelo tempo. Eu creio que estar a analisar uma coisa que está efetivamente neste momento ainda em processo, seríamos um pouco colocar a carroça à frente dos bois. Eu penso que há de haver uma resposta formal e, portanto, vamos dar essa resposta formal. Eu penso que é mais adequado do que atirar coisas que, efetivamente, depois da investigação, pode-se concluir que não são elas. Bom, não é uma resposta, porque acho que também isso não é no desejo do governo sul-africano. Acho que o problema fundamental é quando é que, efetivamente, vai separar, e é isso que nós também exigimos ao governo sul-africano, que essas coisas parem. Esta não é a primeira vez que moçambicanos são maltratados na vizinha África do Sul. O governo tem prometido investigar os casos, mas nunca traz resultados do que realmente tem ocorrido naquele país. A África do Sul, país que tem uma das maiores comunidades de moçambicanos na diáspora, está entre os países que fornecem produtos alimentares a Moçambique. E Moçambique é bastante dependente da economia daquele país, apesar de ser o fornecedor de energia elétrica vinda de Cahora Bassa e ser um importante corredor através do Porto de Maputo. Analistas de relações internacionais acreditam que soluções urgentes contra os ataques que os moçambicanos sofrem na vizinha África do Sul podem demorar. Os analistas lamentam os desequilíbrios e desigualdades entre ambos os países. Mani e Hilário Chacate não conseguem ver uma solução a curto prazo diante da instabilidade a que estão sujeitos os moçambicanos na África do Sul. Chegamos à conclusão de que, a nível dos governos, parece que não há uma solução à vista. É muito fácil para a população sul-africana atacar o moçambicano por causa da vulnerabilidade. O moçambicano não tem pronto-socorro, o moçambicano não tem nenhuma estrutura política que o protege dentro do território sul-africano. Infelizmente, vamos assistindo isto em pleno 2023. Enquanto Moçambique ainda estiver numa posição, vamos lá dizer, de desvantagem na sua relação com a África do Sul, e a África do Sul sendo um monstro que é, vamos lá, a potência regional, a potência continental que é, e Moçambique estar numa situação de muita dependência da África do Sul, quer do ponto de vista de investimentos, quer do ponto de vista de importações, que nós importamos mais da África do Sul, uma relação, digamos, extremamente desequilibrada e assimétrica. Eu acho que a resolução deste problema, pelo menos por parte de Moçambique se encontra numa situação de mãos atadas para poder reagir, como os telespectadores têm estado a acompanhar. Temos estado a dizer as mesmas coisas já desde 2008, temos estado a várias vozes, é por que Moçambique não toma uma posição mais enérgica, mas não há essa posição, porque Moçambique não está em condições de tomar essa posição enquanto estiver numa relação desequilibrada, onde a África do Sul impõe-se como um grande ator ou como maior ator a nível da região. Ngomane diz mais. Só foram incendiados carros de moçambicanos. Nós sabemos que a fronteira de Kosi Bay para Durban, todo aquele corredor, mesmo a zona de Richards Bay, movimenta muitos estrangeiros, movimenta carros de população que vem de Eswatini, movimenta carros de população que vem do Lesotho, sobretudo, movimenta carros também de namibianos,
mas este ataque foi seletivo, só foi para a população de Moçambique. Então eu acho que isto é continuidade de xenofobia. Enquanto isso, Hilário Chacate fala de culpas. As autoridades sul-africanas, muitas das vezes, sobretudo as tradicionais, têm estado a desenvolver um discurso mais xenófobo, não é? Por exemplo, mobilizando aos cidadãos pacatos, os cidadãos que não têm uma capacidade, vamos lá, grande de análise. Moçambique e África do Sul são dois países cuja inflexibilidade na resolução de conflitos sempre foi presente. Apesar da proximidade e história comum, os dois países partilham uma linha considerada por alguns distante no que toca à solidariedade.
Terceira e última parte do jornal principal. A consultora Fitch Solutions considerou hoje que a produção do gás na África subsaariana poderá subir de 80,5 mil milhões de metros cúbicos para 135,2 em 2032, com Moçambique a ser um dos principais exportadores. No relatório sobre o gás natural, a Fitch diz que, além de Moçambique, a Nigéria, Mauritânia e o Senegal serão os outros impulsionadores no setor. Sobre Moçambique, a Fitch aponta os 3 projetos ao largo da costa de Cabo Delgado, que são considerados entre os maiores do mundo. Um no consórcio 1, liderado pela Total, e o outro na área 4, liderado pela ExxonMobil. Esta notícia, que reacende a chama de esperança, surge num contexto em que circulam informações sobre a provável vinda da Total a Moçambique dentro de alguns dias. E é neste segmento da informação no Jornal Principal que olhamos para uma notícia que a TV